noite, sejam todos bem-vindos à sede aqui da empresa. Eu sou o Wagner, sou diretor de marketing da CCXP e temos aqui o senhor de Santo, Ricardo de Santo. Ele é um investidor, né? Ele gosta muito de observar aquilo que é proposto na área da comunicação, justamente para saber se está no caminho correto daquilo que ele está investindo no nosso evento. Então, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria, antes de mais nada, de recepcioná-los aqui, agradecer a presença de vocês nessa visitação. Então, muito prazer, sejam bem-vindos. Você é? Sou Renata. Renata, você? Larissa. Larissa, você? Felipe. Felipe, vocês são da Stat. Isso. Stat Comunicação, Stat Publicidade? Agência Stat. Agência Stat. O segmento de vocês é publicidade pura? Vocês trabalham com marketing? O que vocês desenvolvem na agência? Acredito que um pouquinho de tudo. A gente pega todos os ramos, assim. Ok, perfeito. Muito bem. Eu peço a vocês que sejam breves, porque tempo é dinheiro. Então, eu não gostaria de perder tempo. Eu gosto de fazer negócios com qualidade. Por isso, eu peço que vocês sejam breves, sejam eficientes na exposição de vocês. Por gentileza, mostrem aquilo que vocês produziram para a nossa marca. Primeiramente, nós começamos o nosso projeto com uma capa voltada mais para personagens, para trazer um pouco dessa ideia da CCXP. E quando todo mundo pesquisa ou vai no evento, o que a gente mais enxerga são personagens, são pessoas fantasiadas de personagens, são pessoas tentando interpretar aquilo que elas mais se inspiram. E aí, para trazer um pouco dessa ideia de união, de universo compartilhado, nós produzimos essa capa utilizando vários personagens mais famosos, como, por exemplo, o Homem-Aranha, o Patrick, personagens de animações, e outros personagens não tão populares, como, por exemplo, a Makari de Eternos, o Queen de One Piece, a Toph de Avatar, e algumas referências a personagens, justamente para trazer essa questão de união. O nosso tema e conceito. Começando pelo tema, são personagens que inspiram. E por que nós escolhemos esse tema? Porque acreditamos que todo mundo, em algum momento da vida, ela se inspira em alguém, em algum personagem. E o universo geek, o universo nerd, popularmente conhecido, é um universo onde proporciona muitos personagens, muitos momentos. E, querendo ou não, a pessoa acaba utilizando esse personagem para ela se inspirar de alguma forma. E como conceito, nós colocamos que a magia torna-se real. Por quê? Porque quando a pessoa ela busca por uma inspiração, ela está utilizando algum personagem para que ela possa utilizar como uma forma de inspiração para a vida dela, ela acaba entrando naquele universo, fingindo que é aquele personagem, atuando como ele, tentando até agir de certa forma como ele mesmo. E nós finalizamos com Agora para Todos, porque a nossa ideia é trazer um pouco mais de acessibilidade, que a nossa amiga Renata vai falar um pouco mais sobre isso. Então, na questão da acessibilidade, né, no geral, a gente vê que a gente passou por 2 anos de pandemia. O último evento que teve da CCXP foi em 2019, então é um evento que está sendo muito aguardado pelo público, né, que já frequenta há muito tempo. Então, por isso que a CCXP de 2022 ela vai ser épica, porque a gente está aguardando esse evento, né? Porque o ser humano, querendo ou não, mesmo sendo um pouquinho nerd ali, a gente precisa de interação, a gente precisa do cara a cara, a gente precisa interagir com outras pessoas pessoalmente. Então, você gosta de algum personagem? Gosto bastante. Qual personagem que você mais se inspira? Eu me inspiro muito na Hermione, do Harry Potter. Eu gosto bastante da Galadriel, dos Senhor dos Anéis. São personagens que eu gosto bastante. Aí, por exemplo, né? Só que também a pandemia, óbvio que foi um momento horrível para todo mundo, para muitas pessoas, mas ela ensinou que a gente precisa usar a tecnologia, a gente precisa saber usar a tecnologia, até mesmo algumas pessoas idosas. A gente vê que elas conseguiram fazer contas, conversar através de vídeo, chamada, né? Então a gente teve esse momento de uma alta performance da tecnologia, né? E as redes sociais, elas vieram com tudo, principalmente nos negócios. Então a gente viu que teve vários negócios que as pessoas foram lá e conseguiram ter mais visibilidade através das redes sociais. E por isso que a gente gostaria de aproveitar bastante as redes sociais para poder divulgar a CCXP. Como, por exemplo, o Facebook. O Facebook, através de algumas pesquisas que a gente fez, é uma rede social que é mais usada por pessoas de faixa etária um pouco mais adulta, né? Então, a gente escolheu um quadro chamado Personagens que Inspiram, que é o nosso tema, né?
E a gente colocou ali um quadro de pessoas que elas são profissionais em algumas áreas, né? Elas têm os seus respectivos trabalhos, os seus empregos, e elas são cosplay. Porque o nosso objetivo é o quê? É desmistificar essa coisa de que cosplay é coisa de criança, porque não é. Que é um negócio caro, a pessoa precisa se empenhar muito para isso. Então, por isso que a gente colocou como exemplo a Renata, que ela é médica, ela, ali no fim de semana, uma vez por ano, no evento da CCXP, ela troca ali o estetoscópio dela pela varinha mágica, e ela representando ali a Hermione, que é um personagem que ela gosta bastante. Pode passar? Um outro exemplo também é a Beatriz, que ela é escritora, ela tem 23 anos, trabalha numa editora de livro, né? E nos fins de semana, ou uma vez por ano, ela representa o Leon, que é um personagem de videogame bem conhecido, bem famoso, da Capcom, né? Todo mundo gosta bastante. E mostrando ali que pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que têm suas profissões, elas podem fazer cosplay sim. Não é coisa de criança e não é bobagem. É uma coisa que a pessoa se inspira no personagem. Ela entra dentro daquele personagem. Já no Twitter, a gente escolheu representar as pautas sociais, porque a gente vê assim que o Twitter é uma rede social de pessoas um pouco mais conscientes, né? Porque são pessoas um pouco mais, o termo que usa muito mais militantes. Então a gente trouxe ali bastante o Romeu Sasaki, que ele é o pai da inclusão social no Brasil, infelizmente faleceu em setembro, né? Mas ele deixou um legado. E a frase que ele usa muito, que a gente citou bastante, é que nada sobre nós sem nós. Ou seja, a gente quis incluir pessoas, PCD, que tem essas necessidades, para que a gente pudesse fazer uma campanha que fosse boa para elas. Então a gente poder ouvir essas pessoas, para poder fazer acessibilidade boa para elas. Inclusive, a gente esteve num evento, que foi até aqui em Guarulhos, né, para a gente poder estudar um pouco essa área, e a gente, infelizmente, viu uma coisa bem triste, que foi um cadeirante que ele não conseguia ir para o andar de cima, para o andar superior, porque não tinha rampa, porque não tinha um elevador. Então, isso torna muito chato, porque a pessoa ela não consegue se divertir. E o que o Romeu Sasaki ele sempre pregou é que todo mundo tem o direito de se divertir, de ter uma recreação e de participar desses eventos. Então, por isso que a gente focou muito na acessibilidade, porque é um público muito grande que a gente precisa agregar eles a esse mundo, a esse universo. E até mesmo lá no Twitter, a gente usou muito a frase onde a fantasia encontra a realidade, porque a gente queria incluir pessoas no seu dia a dia comum, pessoas profissionais, com a fantasia. Tipo, você pode sonhar, você pode viver uma fantasia, pelo menos por um dia sai um pouco dessa loucura que é a rotina. No Instagram, a gente preferiu usar o carrossel, que é uma coisa que a gente vê que funciona bastante, que dá um bom engajamento, e utilizando também essa questão da sociedade inclusiva do Romeu Sasaki. Pode passar? Aqui ficou mais ou menos um protótipo de como ficou o carrossel do Instagram. Em cada slide, a gente vai colocar ali um mais voltado para um texto descritivo, né, de como que funciona o evento, as pessoas que vão vir, atores famosos, dubladores. Então a gente vai estar colocando de uma forma bem breve, uma forma bem dinâmica para as pessoas poderem saber como que é o evento. É mais uma coisa mais descritiva. Pode passar? E os personagens que a gente procurou utilizar para a nossa campanha, além dos mais famosos, que é tipo Harry Potter, Homem-Aranha, Deadpool, a gente procurou colocar personagens que são PCD. Como, por exemplo, a Shouken Shinya, que é uma personagem do anime Koi no Katachi, que é muito bom esse anime. Ela tem deficiência auditiva. E é uma personagem assim que ela sofre bastante bullying, ela passa por essa questão de não ter acessibilidade na escola dela, então é bem triste, né? Mas termina com um final feliz, né? Também a gente tem ali o Demolidor, que é bem conhecido, quem nunca assistiu o Demolidor, que tem deficiência visual, entre outros personagens, né? Que a gente fez uma pesquisa, e são muito personagens bons, personagens poderosíssimos, e que não são muito aproveitados, justamente porque as pessoas... É uma forma do PCD se identificar com tais pessoas, né? Porque eles não são pobres, coitados, eles são personagens muito bons, muito poderosos. Pode passar. Já no TikTok, que é, obviamente, uma rede social ali de vídeo, né? De vídeos curtos, a gente fez um storytelling, a gente escreveu um roteiro literário com storytelling e fez até um círculo narrativo de toda a história, né? Contando a história da médica geek, que ela é médica e faz o cosplay também. Pode passar?
E a nossa base a gente usou como referência uma música bem conhecida, um clássico, que é a música Take On Me, do grupo AHA, né? E essa música, no clipe, que é bem legal o clipe, a protagonista do clipe, ela entra no mundo dos quadrinhos para encontrar o amor dela. É muito interessante esse vídeo. Então a gente se inspirou bastante nesse vídeo. Pode passar? Eu não sei se vai passar o vídeo aqui, porque a internet é meio ruim. Você não quer passar no... Ah, passa. Só que tá sem som. Então a gente procurou usar esse efeito, esse título, porque foi um vídeo que viralizou bastante, estava nas trends do TikTok, o pessoal fez bastante esse efeito, e até algumas pessoas relembrou dessa música, que tem bastante gente que gosta, né, ainda mais o público um pouco mais velho, e foi bem legal assim, fazer esse vídeo com esse efeito, porque bastante gente gostou. Bom, falando um pouco do nosso planejamento de marketing, a gente primeiro fez a análise SWOT, então a gente identificou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Mas acho que principalmente a gente identificou como fraqueza a acessibilidade. A CCXP, por mais que seja um evento grande, ela é um evento muito lotado e nem sempre dá prioridade para as pessoas que merecem e precisam da prioridade. Então, a gente pensou na CCXP. Você acha realmente que o nosso ingresso é caríssimo? Olha, eu acho que é bem caro. O ingresso pode chegar até R$12 mil para conseguir um... Mas nós temos um público que consome esse ingresso. Sim, tem, mas eu acho que isso vai contra a parte de acessibilidade. Eu acho que ele é um evento... Mas o que você considera por acessibilidade? Bom, acessibilidade é dar a oportunidade para o público frequentá-lo, certo? O conceito de acessibilidade que nós temos está bastante relacionado à questão do PCD. Sim, mas eu acho que ele não vai só ao PCD, ele vai a outras pessoas também. Eu acho que se a gente focar só no público X ou no público Y, por mais que ele seja um público que vai engajar, que vai fazer o evento funcionar, é muito limitante. Eu acho que a gente pensar numa forma de incluir todo mundo, eu acho que é o essencial. Olha, mas a nossa auto-administração não vai, em forma alguma, em hipótese alguma, diminuir o valor do ingresso, não é verdade? E que bom que o evento está lotado, não é? Sim. Não é isso que nós queremos, fazer com que o evento esteja lotado? Sim. Por que vocês consideram que o evento lotado é uma fraqueza? Eu acho que é mais uma questão de infraestrutura. Se ele é o que dá a possibilidade de nós contratarmos a agência de vocês. Então, eu acho que o maior problema é a infraestrutura. Mas você acha que nossa empresa está produzindo um evento ruim? Você acha que não, a isso infraestrutura é não ruim? chega a ser ruim, né? As pessoas, elas ficam muito felizes e aguardam muito o CXP, porque ela tá... O mundo do entretenimento, ela é tipo um evento-chave. Ela lança as melhores tendências, ela conta as coisas que as pessoas desse público estão mais esperando. Então, é realmente um evento lotado, as pessoas fazem sacrifícios para conseguir Mas você frequentar. coloca ali como uma fraqueza. Sim, a gente colocou como uma fraqueza porque isso limita Mas um pouco. vocês acreditam que é uma fraqueza? Nós devemos nos preocupar com isso e simplesmente... Eu queria entender melhor são esses pontos. Ó. Custo caríssimo, né? É uma preocupação. Mas se o evento está lotado... A gente quer entender melhor isso. Né? Filas imensas e a questão da acessibilidade. Acho que são 3 pontos aí que... Mas enfim, prossiga. Vamos prosseguir. É que no caso, assim, o evento, eu digo como uma nerd, uma geek de primeira, a gente é um público fiel. Então, independente do valor, às vezes o valor é caro, mas a gente paga. A gente paga o valor para estar lá, para poder pegar autógrafo, ainda mais se vir uma pessoa que você gosta muito, você tá lá, você paga um valor. Nós temos custos relacionais, né? Mas sendo um custo caro, qual seria a solução para isso?
O que Entender vocês um pouquinho, recomendariam? A o que solução vocês para isso, como eu recomendariam? falei, é um público que é fiel. Então a solução é você colocar, melhorar a comunicação. Você ir lá e falar, ó, tal pessoa vai estar lá, tal pessoa vai fazer tal coisa. Você gosta muito dessa pessoa, essa pessoa vai estar lá. Mas Eu acho que, professor, desculpa, senhor, eu acho que a questão... Já a segunda pessoa que confunde o senhor com o professor. deve ser parecido. É parecido. muito parecido. Enfim, eu acho que a questão existe um público que também precisa ser alcançado. Eu acho que uma solução seria, por exemplo, criar uma oportunidade dessas pessoas que têm uma renda um pouco abaixo poder frequentar o evento. Porque é o sonho de todo nerd. Então, seja ele de classe baixa ou de classe alta. Então, eu acho que criar algumas campanhas que facilitem esse acesso a essas pessoas seria uma coisa ideal. Mas Por você exemplo, Qual que é o essas nosso ingresso propostas. mais baixo? Qual que é o custo do nosso ingresso mais baixo hoje? R$250. sim. Meia? Eu não sei se tem meia. Eu acho que é a meia A meia, 350. não, não, a meia entrada. Tem mas evento, é por lei, né? O nosso mínimo é R$250 e aí a meia 125. entrada é o valor inferior a esse. Mas provavelmente vocês vão entregar para mim aqui alguma proposta em cima dessa maneira. Bom, enfim, continuando. Falando sobre acessibilidade, a gente viu como uma fraqueza, mas a gente também viu como uma oportunidade. Porque eu acho que se a gente voltar para esse público, a gente pode agregar muito mais à marca e também fazer o mundo um lugar melhor. Bom, com licença. A gente definiu que o nosso público-alvo público consumidor, né? São jovens de 20 a 30 anos que se interessam pelo universo geek. E principalmente moradores de São Paulo. O evento se localiza em São Paulo e é um pouco de difícil acesso para outras regiões, mas como a minha amiga colega já disse, as pessoas que são fãs geek, elas vão se mobilizar e elas vão vir de algum jeito. Então, não é limitante para esse público, mas eles são os públicos que o público-alvo mesmo, que mais frequentam. Bom, e também para pessoas de classe alta e média. O diferencial da nossa campanha é essa questão de acessibilidade de PCDs, mas também de pessoas expatriadas, né? Porque tem, às vezes, dificuldade de diálogo e tal. A gente trouxe 3 pessoas. A primeira é a Mônica. Ela tem 25 anos, é solteira, classe média, apaixonada pela Marvel, estudante de medicina, mora no centro de São Paulo. Uma das suas paixões é fazer cosplayer, ama ler HQs para esparecer da sua rotina corrida. A segunda é a Yumi Suzuki, ela é expatriada. Estudante de jornalismo, ela tem 20 anos, seu passatempo favorito é assistir séries, mora na Liberdade, é solteira, classe média, ama a cultura diversificada do Brasil e gosta muito de conhecer pessoas novas, e ela sonha em trabalhar numa emissora de TV. E o terceiro e último é o Carlos, ele tem 23 anos, também classe média, solteiro, ele é apaixonado pelo universo geek, ele é estudante de designer, ama desenhar, mora no centro de São Paulo e sonha em ser quadrinista. Para atrair esse público e pensando nesse público, a gente viu como uma forma muito facilitada, né, de falar sobre memes. Porque memes é aquela coisa que cai na rede e gera muitos views. Então, o público gosta, é uma coisa que vai fazer o engajamento da CXP crescer muito. Então, a gente tentou pegar fatos como a questão do ingresso, de garantir o seu ingresso, para fazer as pessoas lembrarem e comprarem os seus ingressos, garantirem ele logo de primeira. A gente tentou trazer coisas e elementos do universo geek mesmo. Então, os anéis do Senhor dos Anéis, o sabre de luz de Star Wars, as pedras, as joias do infinito. E também colocar, né, junto com esses elementos, a credencial épica, que é a credencial mais sonhada por todos os frequentadores. E a gente foi trazendo nessa pegada mesmo, citar jogos, citar animes, citar coisas que façam com que esse público se sinta familiarizado e tenham o que postar e queiram postar sobre a CCXP. Bom, acessibilidade em pauta. A gente percebeu que 24% da população nacional tem algum tipo de deficiência e elas variam entre visual, motora, intelectual e auditiva. E com isso, a gente também encontrou leis que prevêem essa necessidade e essa questão de ter um acesso à Libra, ter uma legislação para as pessoas com deficiência e fazer com que elas se integrem à sociedade. E a gente percebeu também que é uma tendência no mercado do designer atual que a gente traga o designer para essas pessoas também. Porque muitas vezes a gente não considera ela como consumidora de produto e elas são.
Então, 72% das pessoas acreditam que o mundo precisa se adaptar às deficiências e não o contrário. Então, elas não precisam se adaptar ao nosso mundo. O nosso mundo tem que se adaptar a elas. E pensando nisso, a gente quis trazer uma publicidade inclusiva. Então, utilizar a Libras de uma forma visual também. Não só uma questão de um vídeo ter Libras. Porque a gente percebeu que 32% das pessoas que são surdas, elas não têm nenhum tipo de grau de instrução. Ou seja, elas não sabem ler e escrever no nosso idioma tradicional. Então, a gente percebeu que trazer, às vezes, a Libra como um desenho, em forma gráfica, ajuda a esse público a ser integrado. Bom, essa foi a separação dos nossos dias de postagem. A gente escolheu o Instagram para postar de segunda-feira, às 11 horas, e também às sextas-feiras, às 11. O Facebook, a gente pensou na quarta-feira, às 11 horas, baseado nesse software, né? Então, ele mostra qual é o maior pico de funcionamento do app, quando as pessoas estão mais ligadas e quando há uma possibilidade de a publicação subir mais ainda a questão da visualização. Então, para o Twitter, a gente definiu as quartas-feiras, às 11 horas, e alguns sábados a gente ia fazer um sim ou um não contra o TikTok, né? Porque a gente ia, para não sobrecarregar também e ter todas as plataformas os mesmos conteúdos, então a gente colocou sábado às 9 horas. E, junto, a gente colocou as quintas-feiras no TikTok e sábado às 9 horas também, mas para mesclar. E esse é o nosso cronograma de postagem. Eles variam entre stories, carrossel, posts, perfil, vídeo, memes, reels, entrevistas, informativos e dancinhas, que a gente percebeu que engaja muito o público e fazem eles comentarem ainda mais a CCXP. Falando um pouco agora sobre a questão da direção de arte, os senhores podem notar que no todo o decorrer do book e da apresentação também, nós tentamos utilizar mais cores, as cores da CCXP e um pouco das cores da nossa agência. E aí, para a gente poder fazer uma mesclagem dessas cores, nós utilizamos um site chamado Adobe Color. O site da Adobe mesmo, profissional, que a gente pôde utilizar vários tipos de cores diferentes, fazer combinações de cores análogas, que são as cores mais parecidas, cores complementares, que são as cores opostas, que trazem uma harmonia maior, e puxamos isso tanto na questão das transições do book, quanto das peças produzidas. Aqui são 3 exemplos das peças que nós fizemos para o Instagram, que é o início da capa do carrossel, para o Facebook e para o Twitter. E aí, no caso, todas as peças são voltadas para a sociedade inclusiva, pensando em acessibilidade e falando que a CCXP é acessível para todos, para trazer essa ideia de que o evento não é só para um público específico, mas sim para todos. Deixa eu passar por favor. Tem aqui os mockups que nós fizemos para as 3 redes, Instagram, Facebook e Twitter. Vou postar também. E aqui, para fechar um pouco referente ao evento que nós fizemos, para termos como base essa questão de personagens que inspiram e da magia tornando-se real para todos, durante esse evento que foi realizado no prédio da Adamastor, aqui no centro de Guarulhos, nós fotografamos várias pessoas utilizando cosplays e notamos a forma como elas agiam enquanto estavam fantasiadas, e dava para perceber que todo mundo tinha uma alegria muito grande de estar representando aquele personagem, de estar entrando realmente no papel, como por exemplo as 2 crianças que estão fazendo aquele personagem de jogo de terror, que é do Sol e da Lua, o personagem que está utilizando o escudo do Capitão América com a fantasia do Homem-Aranha Azul, as 2 crianças do jogo do Genshin Impact, até o menininho que está representando o Harry Potter, dava para ver que ele estava muito feliz em estar representando aquele personagem. E aí entra muito no nosso conceito, que é a magia tornando-se real para todos, que é justamente isso, de utilizar um personagem como inspiração e aí no final a pessoa poder se fantasiar e poder entrar de cabeça naquele evento. E aí, para trazer como uma lembrança para os senhores também, nós produzimos esses marcadores de livros com a nossa logo da agência e algumas imagens no fundo, na arte, desse evento, dos cosplays e tal, passando um pouco dessa emoção que foi tirada naquele local.
Bom, e assim, você falou sobre a questão da nossa proposta, sobre os preços. Essas pessoas que estão fotografadas aqui, elas não têm uma renda suficiente para poder frequentar o evento da CCXP, mas olha como é enriquecedor para elas, olha como a gente vê paixão nas fotos. Mas vocês trouxeram uma proposta para integrar todas essas pessoas? É que, na verdade, assim, o nosso objetivo principal é a acessibilidade, né? Então, a nossa proposta, primeiramente, é Mas dentro focar... da comunicação vocês poderiam trabalhar alguma ação promocional, alguma coisa relacionada a isso, né? A verba, ela vai ser definida a partir daquilo que vocês nos entregam como proposta. Chegaram a pensar em alguma coisa? Tem uma proposta, assim, que eu particularmente acho interessante. Mas está no volume, isso está Não, presente aqui no não tá que no vocês estão volume. entregando licitação? Não, aqui Então, perfeito. Mas assim, eu como consumidora desse mundo geek, eu acho assim que seria interessante pegar um dia, por exemplo, um dia que não vai muita gente, né? Sinceramente, eu acho que nas Nós não sextas-feiras temos nenhum dia que não vai muita gente. é o dia mais volumoso. Quando o evento abre as portas, Já nós vai temos- lotado. Nós temos jovens que já passam ali muitas vezes à madrugada esperando as portas abrirem. Mas eu digo assim, pelo fato das credenciais que já foram esgotadas, foram as de domingo, que é o São dia que o dias pessoal que mais são procura, mais, que é o dia que o pessoal tá de folga em casa, né? Uhum. Não tá trabalhando nem estudando. Pois é, mas as demais que ficam em aberto são aquelas que valem ouro. São as entradas permanecentes. Essas geralmente têm um valor superior justamente porque o público que deixa para a última hora, que não se organiza, que não é o público fiel, esse vai adquirir esse produto. Não é uma coisa que sobra. Eu acho que o legal é trabalhar com antecedência, né? Que nem nessa questão de deixar para a última hora. Talvez se colocar ali, Ingresso fazer social. ingresso, Eu acho que fazer interessante. ingressos mais barato. Eu penso. Se você comprar tipo, com 2 meses de antecedência, você faz ali o primeiro lote um pouco mais barato, o segundo lote um pouco mais... Vai aumentando o preço. Porque se a pessoa conseguir fazer com antecedência, fazer esse valor com antecedência, talvez seja bom, seja uma ideia boa, então a pessoa já se programa também. Eu pensei, já existe um concurso de cosplayer na própria CCXP. Eu acho que esse concurso ele tá mais voltado para essas pessoas que têm uma classe mais alta, então elas têm mais tempo para pensar e para produzir suas fantasias. A única coisa, desculpa interromper, a única coisa que está me gerando um pouquinho de confusão, Wagner, é porque a gente identifica preços altos na SWOT, a gente tem aqui como público classe média alta, e Vocês aí estão de repente pensando a no gente ingresso está falando social. do ingresso social. Então, é isso que ficou um pouco para mim, Exatamente. ficou um pouco Ruído, confuso. Um ruído. Eu acho que é porque a gente pensa que essas pessoas vão agregar ainda mais essa paixão do evento. Elas não são o nosso público-alvo, mas elas são pessoas que vão agregar muito nesse evento. Mas me preocupa o fato de você trazer uma fraqueza, expor essa fraqueza e não ter uma solução para essa fraqueza. A partir do momento que vocês desenvolvem uma análise SWOT e nos apresentam, eu entendo que vocês pensaram em todas as soluções possíveis para aquilo que é apresentado. Entendo que as forças vocês estão evidenciando, mas as fraquezas vocês não estão resolvendo. Ou, pelo menos, trazer uma recomendação. Isso é importante. Mas, enfim, você gostaria de começar aqui comentando, senhor Santos? Eu na verdade, sim, gostei da apresentação, né, deles, tudo, mas tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu percebi que vocês deram bastante foco nas redes sociais e, claro, a gente está, né, as pessoas estão há muito tempo e o público de vocês de 20 a 30 está muito inserido dentro das redes sociais. Mas eu queria entender um pouquinho melhor como que está essa questão, usuários, o que faz a gente acreditar que deve investir pesado, Isso vai quase ter que um exclusivamente impacto, nas né? redes Isso vai sociais. ter um impacto diante do público. Quais são as forças que essas redes sociais têm? Olha, Fala um pouquinho pra gente. as redes sociais elas mobilizam muito, a gente percebe isso em questão. Mas a gente tem alguma mensuração, alguma coisa nesse sentido? Aqui não tem, tá? Não, só para entender. Mas pode. Essas ações, vocês fizeram um plano de mídia? Quando começa, quando termina? Então, a gente tem um cronograma de postagens, né? Ele fica nessa página. Elas já começaram, elas começaram em agosto. E a gente começou a postar, primeiramente, algumas coisas mais voltadas para os memes. Então a gente foi dividindo ela em relação aos Isso aqui dias. contempla, esse quadro ele contempla todos os canais de vocês? Isso. Aqui no book impresso tem o cronograma de postagens bem mais definido. Ao todo, quantas postagens foram feitas? A gente Foram fez previstas? 50 dias de postagem. 50 dias de postagem. Sim.
variando de 1 a 2 por dia. Porque Então, isso quem passou para vocês foi a nossa assessora, a senhora Carla, né? Sim. E qual que é a abordagem dessas postagens? Porque eu imagino que tem uma 50 antes do evento até chegar próximo do evento Isso, ou a até o gente evento. chega Tem uma até a lógica semana nessa. do evento. Então a gente posta todas as semanas, começando por postagens mais falando sobre como o evento é legal, como vai ser incrível, demonstrando mais o que vai ter no evento. E depois a gente vai voltar com os memes mais, para as pessoas que são mais atrasadas, que estão deixando para pegar de última hora. Então, avisando quando o lote vai estar acabando, fazendo memes para fazer essas pessoas se mobilizarem e rirem disso e falarem, meu Deus, olha, não é que é verdade? Deixa eu ir comprar o meu ingresso. Você já foi no meu evento? Não, eu nunca tive a possibilidade de ir nesse evento. Por que você não teve a possibilidade de ir ao evento? Questão financeira. Questão financeira? Sim. Você já foi ao evento? Mesma coisa não. Também não foi ao evento. Você já foi ao meu evento? Na CCXP não, já fui em vários outros. Vários outros. E desculpa só complementar, Wagner, o custo de ingresso, qual que era o ticket, mais ou menos? Depende, teve um que eu fui que foi de graça, porque... Mas eles os que fizeram- você pagou, qual que era? Varia, tem uns que é de 30 reais, a 50 reais, assim, é mais barato, né? É. Só que, claro, a experiência não é a mesma. Ah, Não é a mesma. Inclusive, eu fui em um que vai ser no mesmo lugar, que vai ser na São Paulo Expo, né? Só que tava tão vazio, não tinha stand, não tinha atração, então acabou, mesmo assim, o evento sendo barato, acabou não sendo legal, porque não tinha o que fazer. Hoje lá. vocês conseguem enxergar algum concorrente para a CCXP? Direto? Sinceramente, não. Talvez ali pode ser o Anime Friends, que vai ser até na semana seguinte vai ter o Anime Friends. Que é mais Mas barato. que é mais a barato. questão. Mas eu acho que Preço. assim, ainda tem. O Anime Friends, apesar de ser um evento muito antigo aqui em São Paulo, faz mais de Trabalha 10 muito anos. mais a cultura japonesa. Isso. Sim. Ele não é tão. Já assisti essa XP, ela é mais. Ela vai ter ali a Netflix, né? Mais Então ela é eclética. mais eclética, né? Games, séries, né? Eles estão trazendo muito a série que está em alta agora, que é o Anéis de Poder, que eu amo muito essa série. Então eles englobam maior, né? O público deles é maior. O Anime Friends, como o nome já diz, é um público mais otaku, né? Um público mais nipônico. Apesar de ter também essa parte de games. Você gosta da cultura nipônica? Gosto. Hoje, Gosto. qual anime que você mais gosta? Eu assisto bastante, eu gosto bastante de One Piece. Que nem meu amigo aqui. Tem dentre vários. tradicional. Dentre Demon vários. Slayer? Já assisti. Ok, Um pouquinho assustador ali no começo, mas ok. perfeito. Eu quero fazer umas perguntas aqui a respeito do conceito e tema. Eu entendi muito bem, vocês colocaram as duas coisas no mesmo pacote, tema e conceito, personagens que inspiram. Explica um pouco melhor isso. Bom, a gente queria muito focar nos personagens, porque a gente considera eles como o coração da CCXP. Os cosplayers são uma das coisas que mais atraem o público, então eles ficam muito empolgados para tirar uma foto, para estarem participando e presente com o seu herói ou personagem favorito. E essa questão do conceito de a magia se torna real é porque a CCXP ela provê isso. Ah, então o conceito é a magia se torna real. Isso. A magia se E torna o real. tema, personagens que inspiram. Exatamente. Ok, então agora ficou um pouco mais claro. Eu não havia compreendido dessa maneira. Me fala uma coisa, para vocês chegarem neste tema, e nesse conceito e nesse tema, vocês chegaram a trabalhar alguma rede semântica? Vocês fizeram alguma pesquisa do tipo? Expliquem a experiência. Bom, a rede semântica também está no book impresso, a gente colocou. Posso E dar a uma gente, olhadinha? claro, Posso e escolher? nela tem todas as palavras que a Rede gente... semântica? Sim. Isso. E nela tem todas as palavras que lembraram a CCXP pra Uhum. gente, que fizeram a gente ter essa visualização do evento. Então a gente foi unindo uma palavra aqui, um conceito aqui, e juntou e conseguimos chegar a esse tema e conceito. Inclusive, como eu sou redatora da agência, né, a rede semântica foi o que me ajudou a fazer todos os textos do book, né? Tanto o texto introdutório quanto as frases, porque não é fácil você criar textos. Inclusive, eu é uma fiquei tarefa, assim, curioso, bem difícil. aproveitar o gancho Então, que você falou tipo, o das que me artes. ajudou a escrever, porque eu não sou muito da arte, mas eu sou da escrita, então o que me ajudou a escrever foi a rede semântica, por incrível que pareça, é um conjunto de palavras, mas sai muitos textos Eu daqui. vou aproveitar de fazer uma pergunta, porque você até falou que você é da redação, né, da área de textos e tal. Eu vi algumas artes ali, ilustrações, e muitas delas estavam escrito inserir um subtítulo. Aqui foi só um protótipo, mas aqui tem ela escrito já. Tem finalizado? Mas vocês estão apresentando uma reunião, um protótipo. Não, só foi pra mostrar o designer. A peça realmente com todas
Mas por que a peça não está lá? Boa pergunta. Peraí. Eu acho que tá no. Aqui. Aqui, ó. É porque eu cheguei a entender que a gente precisaria de uma nova reunião, né? Coisa que Não temos esse fica um tempo. pouquinho, né? Não temos esse tempo. Entendi. Não, perfeito. É só para entender isso, porque Mas vai ser um agora eu quero subtítulo, né? entender por que vocês têm o material pronto, no material que vocês vão nos entregar, né, no portfólio de vocês, e na apresentação vocês não trazem esse material. Como que nós podemos acreditar que vocês vão colocar no ar, vocês vão publicar uma peça correta, se vocês estão colocando algo errado na apresentação que você faz na empresa? É que ali no caso, quando a gente fez o PPT, né, quando a gente preparou a apresentação, a gente ficou um pouco cismado de que talvez não desse para visualizar muito bem as letras, né? Mas visualizamos e está faltando informação. E olha, eu não considero que a gente tenha feito errado. A gente estava mostrando mais a parte do designer. Então, esse era o nosso foco. A gente queria mostrar o fundo, a Mas gente aí o queria que? mostrar As as imagens cores. são mais importantes que o texto? Não, Só pra gente isso entender. não quer dizer nada. A gente só quis demonstrar mais. Vocês já ouviram falar que palavras Bem de milhões. Já. Bom, enfim, a gente queria mostrar o designer e a gente mostrou. E agora a gente tem a peça e a gente vai postar ela Mas da eu forma quero o como está. conjunto da obra. Eu não quero só uma peça, só um design ou uma peça somente com texto. Eu quero o conjunto da obra e isso bem defendido. Você tem mais alguma pergunta, Sr. Santos? Da minha parte, tá. Então eu vou fazer uma pergunta que vale ouro. Né? Por que nós devemos confiar na agência de vocês? Olha, a gente é do público geek, a gente conhece o evento, Mas a vocês não gente... foram no meu evento. Bom, a gente conhece e a gente sonha em participar do evento. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma certa Eu vantagem. A vou gente pedir para a conhece. diretoria separar 3 ingressos para entregar para vocês. Vocês vão participar, mesmo que vocês não tenham a conta neste ano. Vocês vão participar. Mas por que eu devo confiar em vocês? Bom, a gente conhece os personagens, a gente tem um apego, um amor pela essa arte, que é a CCXP. Então a gente vai valorizar essa empresa e esse trabalho com unhas e dentes, porque realmente é um sonho pra gente estar lá. E a gente sabe que é um sonho para várias outras pessoas. Então eu acho que a gente merece fazer essa coisa. Ok. Da mesma forma que o nosso tema e conceito fala muito sobre a magia se tornando real, nós três acreditamos muito nisso. Porque nós sempre tivemos algum personagem que serviu, que foi usado de inspiração pra gente, e sempre foi um evento que foi um grande sonho para todo mundo. Então a gente sempre pesquisou bastante, viu muitos personagens, viu muita gente fazendo cosplay nesse evento. Então é uma vontade muito grande. Então acaba sendo essa magia que a gente quer tornar real. Sim. Então acredito que é uma forma de... Da mesma forma que a gente sente isso, a gente quer fazer com que as outras pessoas também sintam isso nesse evento. Caso venhamos a fechar com vocês, nós percebemos algumas necessidades de ajuste. Né? Ajustes, né, no que diz respeito a cronograma, ajustes no que diz respeito a algumas peças, questões até mesmo textuais. Quanto tempo que vocês fazem esses ajustes para que nós possamos colocar no ar, publicar esse material? Bom, a gente é bem rápido. E a gente, por Isso mais bem que rápido quanto? eu acho que uma semana a gente entrega. Uma semana? Nós somos A uma gente pode equipe. reduzir. Nós somos uma equipe 3 pequena. dias. 3 dias? A gente tem que ter confiança, a gente confia na nossa Tá equipe. Nós somos uma equipe pequena, diferente de muitas das outras agências, mas a gente é uma equipe muito focada, muito competente. E assim, aqui todo mundo trabalha, todo mundo faz a sua parte e a gente vai mostrar isso pra vocês. 3 dias, então. 3 dias. Mas vocês não sabem quais são as mudanças. Como que As vocês mudanças que definem a 3 gente pode dias? fazer é fortalecer ali as fraquezas. Talvez a gente conhecer um pouquinho mais o evento em si, já que nenhum dos 3 esteve presente. Eu acho que é uma ótima ideia a gente entrar em contato com pessoas que já foram, pessoas que já estiveram lá, porque aí a gente pode conhecer... Mas vocês não fizeram isso antes? Sim, a gente fez, só que com pessoas que Uma frequentaram. Sim. Sim, a gente fez muita pesquisa, principalmente nas redes sociais, as maiores reclamações. A Que gente tipo de percebeu. pesquisa que vocês fizeram nas redes sociais?
Bom, a gente foi procurando realmente casos, por exemplo, em canais de reclamação, a gente foi procurando. Então a gente percebeu que tem muitos problemas de entrega de credencial. A gente percebeu que o evento ser lotado atrapalha muito algumas pessoas que frequentam o evento. Eu acho que ela não gostou mesmo do nosso evento. Pega o ingresso de volta. Bom, enfim, então a gente foi pegando essas questões e foi juntando, né, para criar essa análise SWOT. Eu acho que o que a gente pode fazer é realmente averiguar as questões do benefício e perceber se elas não quebram essas partes das questões, porque eu acho que foi isso que faltou. Talvez vocês promoverem essas promoções, né? Sim. Já que vocês levantaram essa fraqueza, que eles ficam com uma fraqueza, pensar no plano de marketing justamente para trabalhar essa questão promocional, trazer esse público que vocês consideram importante trazer para o nosso evento, talvez seja bastante interessante. Bom, eu estou satisfeito, senhor Sandro. Também, Wagner. Muito bem. Então é o seguinte, Fazendo uma reunião agora, né? nós temos mais uma reunião agora na sequência, a última agência que vai nos apresentar a proposta. E caso vocês sejam os escolhidos nessa licitação, nosso secretário entrará em contato com vocês nos próximos dias, solicitando que vocês entrem com a documentação para nós podermos já passar para vocês a verba e vocês iniciarem, né, os trabalhos. Ok? Agradeço muito a presença Prazer. de vocês. Obrigada. Prazer enorme conhecê-los. Até logo. É assim, né? Obrigada. Aguardem o nosso contato. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos.